Nesta aula, vamos falar de inequações racionais, que são inequações em que temos o x ou a variável no denominador. A primeira coisa que temos que perceber nas inequações racionais é porque é que nas inequações não podemos fazer a técnica de passar o denominador a multiplicar para o outro lado, como vemos aqui neste exemplo que está a vermelho, que está indicado que é uma conta errada, enquanto nas equações já o podemos utilizar. Aqui está indicado a verde um passo correto desta resolução, não está até ao fim, mas que podemos fazer este passo. O que é que distingue as equações das inequações que não nos permite fazer esta passagem? Tem a ver com as regras de operações de mudança de números de um lado para os outros das inequações. Se nós olharmos esta primeira inequação simples que temos no quadro, 2x maior que 5, quando passamos o 2 para o outro lado, que na verdade o que estamos a fazer é dividir os dois lados por 2, o sinal da desigualdade mantém-se como estava originalmente. Mas, nesta segunda inequação que temos no quadro, quando passamos o menos 3 para o lado de lá, o sinal da desigualdade, que originalmente era um maior, transformou-se num menor. Porquê é que isto aconteceu? Por causa da relação de grandeza entre os números e como ela é modificada quando mudamos os sinais. Se nós pegarmos nesta desigualdade que temos aqui originalmente, o 5 é maior que 2. Isto é verdade, todos nós sabemos isso, mas podemos verificar na reta real, isto é verdade porque o 5 está escrito à direita do 2, mais perto do mais infinito. Se nós trocarmos os sinais ao 5 e ao 2, como se multiplicássemos os dois lados por menos 1, o menos 5 passa a ser menor que o menos 2, pois está desenhado à sua esquerda, na reta real. Isto faz com que, quando nós estamos a mudar números negativos de um lado para o outro das inequações, temos que mudar o sinal. Mas quando temos que mudar um número positivo, o sinal fica na mesma. Ora, numa inequação racional, nós temos uma expressão com x no denominador. E tendo uma expressão com x, tipicamente ela poderá ser positiva ou negativa dependendo do valor do x. E então é por isso que não a podemos passar para o outro lado a multiplicar, enquanto nas equações não há necessidade desse cuidado, porque temos apenas um igual e podemos passar a multiplicar. Uma última indicação ainda sobre o porquê que podemos fazer ou não. Quando nós temos, por exemplo, uma expressão do género 1 sobre x ao quadrado mais 1 maior ou igual que 3, nesta situação já podemos passar o denominador para o outro lado a multiplicar, apenas pela simples razão que nós temos a certeza do sinal da expressão que estamos a passar. O x ao quadrado mais 1 é uma expressão que é sempre positiva. E também poderíamos aplicar a mesma lógica se tivermos uma expressão que é sempre negativa, apenas com o cuidado de que, ao passarmos uma expressão que sabemos que é sempre negativa para o outro lado, temos de inverter o sinal da desigualdade. Ok, mas então impõe-se agora a questão do como é que nós então vamos resolver este tipo de inequações. Ok, então vamos lá ver como é que devemos trabalhar este tipo de situações. A ideia geral é nós puxarmos tudo o que está de um dos lados da inequação para o outro lado, de forma a ficarmos com um dos lados da inequação com um zero.
O nosso objetivo é compararmos apenas com o zero. E vamos fazer isto passando a expressão toda ao mesmo denominador. Pois, se tiver toda ao mesmo denominador, podemos juntá-la numa única fração e nós temos regras para o sinal de uma fração, para as quais nos basta sabermos o sinal do numerador e o sinal do denominador. Então vamos simplificar esta expressão. Ela vai nos dar igual a 1 menos 3x mais 6 maior ou igual que 0, que ficamos com 7 menos 3x sobre x menos 2 maior ou igual que 0. E então o que nós vamos fazer é estudar o sinal do numerador e do denominador desta fração e concluir sobre o sinal da divisão. Então, vamos primeiro descobrir onde é que o numerador tem o seu zero. 7 menos 3x igual a 0 é equivalente a menos 3x igual a menos 7 e x igual a 7 terços. Portanto, o numerador vai ter um zero em 7 terços. Podemos até dizer já que o 7 menos 3x é uma função que é uma reta de declive negativo que tem um zero em 7 terços. Portanto, sabemos que será positiva antes do seu zero e negativa após o seu zero. Já o x menos 2 é uma expressão mais fácil de resolvermos, basta passarmos o 2 para o outro lado. Sabemos que tem um zero em 2, sabemos que é uma reta de declive positivo, tem um zero em 2, portanto é negativo antes e positivo depois. Isto vai nos permitir fazermos um quadro de sinal com uma linha para o numerador, uma linha para o denominador, onde vamos marcar os pontos relevantes que acabámos de encontrar, que foi o 2 e o 7 terços. O 2 aparece primeiro, depois é mais pequeno, o 2, o 7 terços e após isto o mais infinito. Ora bem, nós agora podemos estudar o sinal do numerador e do denominador e no final de os estudarmos podemos concluir sobre o sinal do quociente. E então vamos lá fazer esse estudo que nós já tínhamos feito quando vimos os sinais destas funções. 7 menos 3x é positiva até 7 terços, onde vale 0, e depois é negativa. X menos 2, vamos a ver nesta figura, é negativa até 2, onde vale 0, e depois é positiva. Agora, pura e simples aplicação das regras dos sinais, mais a dividir por menos dá menos, mais a dividir por 0 não está definido, não existe, mais a dividir por mais dá mais, 0 a dividir por mais dá 0 e menos a dividir por mais dá menos. Ora, agora é só procurarmos a nossa solução no quadro que temos. A nossa equação, ou inequação no caso original, que era esta, tornou-se muito mais à frente equivalente a esta outra. Quer dizer que a solução da equação original é onde o 7 menos 3x sobre o x menos 2 é maior que 0, maior ou igual. No nosso quadro, podemos ver que a região onde é maior ou igual que 0 é esta. Quer isto dizer que a nossa solução, nosso conjunto de solução, é o intervalo
desde 2 aberto, pois o 2 não está incluído, até aos 7 terços. Vamos agora ver um outro exemplo. Vamos pensar que temos uma inequação que é o x sobre x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4 maior ou igual que 1 sobre x mais 2. E então, a primeira coisa que vamos aqui ver, se calhar passarmos primeiro tudo para um dos lados, para termos o tal zero, que dissemos ainda há pouco que era um dos passos importantes, pois queremos comparar com zero sempre. Mas, agora, nós temos várias expressões diferentes no denominador. Uma das ideias fundamentais aqui é que não vamos multiplicar cada uma das expressões pelo denominador das outras, senão isto dava uma expressão demasiado complicada e demasiado difícil de trabalhar. O que nós vamos fazer é fatorizar os vários denominadores. Nesta expressão, apenas uma das frações tem um denominador que possa ser fatorizado, que é a expressão que está a dividir por x ao quadrado menos 4. Ora, x ao quadrado menos 4 é um caso notável, é x menos 2, x mais 2. Quer dizer que, primeiro que tudo, fatorizando o denominador, vamos ficar com 2 sobre x menos 2, x mais 2, menos 1 sobre x mais 2, maior ou igual que 0. Ora, nós agora, para podermos juntar tudo numa única fração, temos que ver os elementos que faltam a cada um dos denominadores para podermos ter tudo ao mesmo denominador. Então, esta primeira fração precisa de ser multiplicada por x mais 2, esta última precisa de ser multiplicada por x menos 2, e a fração do meio já tem as duas parcelas que precisamos de ter no denominador, pelo que não vamos fazer nada nessa fração. Então, podemos já escrever tudo unido sobre um denominador gigante. Gigante não, é o mesmo da outra expressão, mas tudo numa única fração. Referente à primeira fração, vamos ter este x que multiplica por x mais 2. Depois da segunda fração, vamos ter este menos 2. E da última fração, tínhamos um 1 que multiplica pelo x menos 2. Podemos só escrever o x menos 2, maior ou igual que 0. Vamos simplificar estas contas. Vamos ficar com x ao quadrado mais 2x menos 2 menos x mais 2. Tudo sobre x menos 2, x mais 2, maior ou igual que 0. A nossa expressão agora, vamos poder cortar aqui algumas coisas. O menos 2 vai cortar com o mais 2. E no numerador o 2x junta-se com o menos x. E vamos ter x ao quadrado mais x no numerador sobre x menos 2, x mais 2 no denominador. Então já temos a nossa fração simplificada, pelo menos no numerador. O denominador está fatorizado, e podemos ir agora estudar o numerador e o denominador em separado para
depois podermos marcar os seus sinais. Eu vou só fazer mais um passo que devemos fazer, que neste caso não nos vai trazer demasiados benefícios, mas poderia, que é, eu vou fatorizar o numerador. E porquê é que devemos fazer este passo? Porque, eventualmente, ao fatorizarmos o denominador, poderia haver algum elemento comum com o denominador que podíamos cortar e teríamos a trabalhar uma expressão mais simples. Neste caso, não temos um acontecimento desse género, não nos trouxe grandes benefícios. Então, agora vamos estudar o sinal do numerador, que é x mais 1 igual a 0. Primeiro, descobrirmos os zeros. Lei do anulamento do produto, ou o x é igual a 0 ou o x mais 1 é igual a 0, o que nos leva a ou x é igual a 0 ou x é igual a menos 1. A expressão x mais 1 é uma expressão do segundo grau, é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima, até porque se nós voltarmos aqui atrás e virmos quando estava escrita na forma x² mais x, o termo que está a multiplicar pelo fator de segundo grau é positivo. E então temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, que tem um zero em 0, e tem, estou a fazer os zeros fora de sítio, porque o zero mais à esquerda é em menos 1 e o 0 mais à direita é em 0. Quer dizer que a nossa parábola é positiva antes do menos 1, negativa entre menos 1 e 0 e positiva depois do 0. Temos que também estudar o sinal do denominador, que temos x menos 2, x mais 2 igual a 0, que é a mesma coisa que termos x menos 2 igual a 0 ou x mais 2 igual a 0, que nos vai levar a ou x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Daqui, agora sabemos os zeros. Esta expressão, se nós nos recordarmos, tinha vindo há muitos passos atrás de x² menos 4, o que quer dizer que é uma parábola de concavidade voltada para cima, com zeros em menos 2 e em 2. Que quer dizer que esta parábola é positiva até ao menos 2, negativa entre o menos 2 e o 2 e positiva depois do 2. Então, se nós agora fizermos o nosso quadro de sinal, vamos ter uma linha para o numerador, que é o x mais 1, uma outra linha para o denominador, que podemos escrever como x menos 2, x mais 2, ou podemos escrever como o x² menos 4, em que esteve escrito anteriormente, e o quociente, que é o nosso resultado que estamos à procura. Os pontos importantes de marcarmos neste quadro são o menos 2, que é um zero do denominador, depois o menos 1, o 0 e finalmente o 2. Vamos só acabar o quadro. Ok, e podemos então preencher a nossa tabela. A primeira parábola, vamos recordar, tínhamos feito o desenho no quadro anterior, tem um 0 em menos 1, tem outro 0 em 0, é negativa entre menos 1 e 0 e positiva nos restantes sítios. Portanto, tem estes dois zeros, é negativa entre eles e positiva nos restantes pontos.
a parábola do x menos 2, x mais 2, está aqui o desenho neste quadro, é positiva até ao menos 2, onde vale 0, é negativa até ao 2 e positiva a seguir. Então agora já podemos aplicar as regras dos sinais, mais com mais dá mais a dividir por 0 não está definido, mais por menos dá menos, 0 a dividir por menos dá 0, menos por menos dá mais, 0, menos, não definido e mais. E se nós nos recordarmos, há uns passos atrás nós tínhamos visto que a condição original, que era esta, tornou-se equivalente a esta outra, que quer dizer que a solução da equação original é onde este quociente for maior ou igual que 0. Então, se nós formos ao quadro que acabamos de desenhar, a zona onde é maior ou igual que 0 é a zona do menos infinito ao menos 2, exclusivo, porque a função não existe em menos 2, do menos 1 ao 0, inclusive, porque temos o sinal de igual, e depois do 2 para a frente. Quer isto dizer que o nosso quadro de sinal, o nosso conjunto de solução deste problema é o intervalo de menos infinito até menos 2, unido com o intervalo de menos 1 até 0, unido com o intervalo de 2 aberto até mais infinito. Vamos continuar a ver mais alguns casos e vamos então passar ao próximo. A próxima inequação que vamos resolver vai ser a de x menos 5 sobre x ao quadrado menos x menos 2 menor que 2 sobre x mais 1. Vamos mais uma vez puxar tudo para o mesmo lado para podermos fazer a comparação com o 0. E vamos então agora, tal como no problema anterior, fazer a fatorização dos denominadores. Eu vou fazer aqui um cálculozinho auxiliar ao lado, em que o que eu preciso de saber é os zeros do x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, onde tenho que fazer a fórmula resolvente, vou ter 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Já fiquei com pouco espaço neste quadro, sobre 2. Ora, aqui eu vou pura e simplesmente recorrer à calculadora para fazer estas contas mais depressa e tenho como soluções ou o x é igual a menos 1 ou o x é igual a 2. Isto quer dizer que a parábola x ao quadrado menos x menos 2 pode ser reescrita como x mais 1 x menos 2, que é o que nós vamos aproveitar para fazer, para podermos então analisar o que é que falta nos vários denominadores para podermos passar a expressão toda ao mesmo denominador. Portanto, mais uma vez vamos recordar, tal como tínhamos feito no problema anterior, que não passamos imediatamente tudo ao mesmo denominador multiplicando
cada uma das frações pelo denominador das outras, que senão isso dá uma expressão de um grau muito grande e mais difícil de trabalhar. Nós primeiro fatorizamos para vermos que fatores comuns é que já existem, para depois apenas termos que multiplicar pelos fatores em falta. Então, nesta expressão, só temos que multiplicar a segunda fração por x menos 2. Então, vamos ter uma expressão que vai ficar toda ao mesmo denominador, que vai ser x mais 1, x menos 2, e no numerador x menos 5 menos 2 vezes x menos 2, menor que 0. Ora, vamos simplificar o numerador. Vamos ter x menos 5 menos 2x mais 4 sobre x mais 1 x menos 2 menor que 0. Se simplificarmos mais o denominador, o x junta-se com o menos 2x e dá menos x, o menos 5 junta-se com o mais 4 e dá menos 1, sobre x mais 1, x menos 2, menor que 0. Se nós repararmos na expressão que está no numerador, se metermos um menos em evidência, vamos ter um fator comum com o denominador. E isso vai nos permitir simplificar a expressão, pois podemos cortar estes dois termos. E então a expressão que temos que analisar para fazermos o quadro decimal é menos 1 sobre x menos 2, que queremos saber onde é que é menor que 0. Esta expressão, por ser mais simples, até poderíamos resolvê-la sem um quadro decimal. Por uma questão de compleção, eu vou... nem sei se é a palavra certa, compleção, mas pronto. Eu vou mostrar as duas resoluções. Portanto, a primeira resolução sem o quadro decimal menor que 0, era só nós pensarmos para esta conta ser menor que 0, tendo em conta que é uma divisão e que nós já sabemos que o numerador é sempre negativo, bastava pensarmos que o denominador tinha de ser positivo. E então a solução seria apenas x maior que 2. E esta resolução estava completamente correta. Mas vamos deixá-la aqui a um cantinho e eu vou-vos mostrar uma outra, porque há aqui alguns pormenores interessantes se tentarmos fazer a resolução pelo quadro. Portanto, vamos aqui assinalar que isto é uma resolução alternativa. Se nós tentássemos resolver pelo quadro, havia aqui um pormenor muito interessante, que era, vamos calcular os zeros do numerador e do denominador. Então, menos 1 igual a 0 é impossível, quer dizer que o numerador não tem zeros. X menos 2 igual a 0 é equivalente a x igual a 2, quer dizer que o denominador tem um 0 em 2. E podemos partir para o quadro decimal. Temos que fazer o gráfico da reta x menos 2, que é uma reta de declive positivo, com 0 em 2, negativa antes e positiva depois. Vamos lá fazer o nosso quadro. Vamos ter uma linha para o menos 1, uma linha para o x menos 2
e a linha de resultado do quociente. Ora bem, o que vai acontecer é que os números que temos que colocar no quadro, vamos ter que colocar o 2, que é um 0 do denominador, mas há aqui uma pequena surpresa, que é neste quadro também vamos ter que pôr o menos 1. E não é este menos 1 que está no numerador. Não é por isso. Vamos ao quadro anterior ver aqui uma coisa. Nós cortámos anteriormente um x mais 1 do denominador. E em termos da expressão, em termos do sinal da expressão, ele não vai afetar o sinal porque foi cortado com o outro x mais 1 que estava em cima. No entanto, os zeros deste fator, deste x mais 1 que aqui está, também não fazem parte do domínio da expressão. Quer dizer que a expressão original, que era esta aqui, tem um domínio mais restrito que esta expressão onde já cortámos o x menos 1. E nós temos sempre que respeitar o domínio da expressão original. Então, vamos ter que marcar aqui um menos 1 e no final, vou marcar já para não nos esquecermos, temos que assinalar que neste ponto o nosso quociente não está definido. Agora, continuarmos a marcar os restantes pontos relevantes para o quadro. Depois do 2, já não há mais nenhum, marcamos só o mais infinito. Então, o menos 1 é sempre negativo, não depende de x. O x menos 2, temos o gráfico aqui, negativo até 2, 0 e depois positivo. E então, esta divisão dá positiva, não definida, positiva, não definida e negativa. A solução deste problema é o intervalo do 2 para a frente e este problema tinha então a questão importante de termos que assinalar o ponto menos 1, embora ele não tivesse na nossa expressão final, que nós estivemos a construir o quadro, que foi esta, mas temos que o marcar, pois é um ponto fora do domínio da função. Da função não, da inequação. E portanto temos que nos lembrar de ter muito cuidado com estes pontos, porque não fazem parte da expressão que vamos meter no quadro, mas temos que os marcar na mesma. Por fim, vamos só ver mais um exemplo, em que já não vai acontecer nada de extraordinariamente novo, é só mais um exemplo para vocês terem como referência. Então, a inequação que vamos resolver agora vai ser 3x sobre 2x ao quadrado menos 18 mais 3, não é 3, estou a passar mal aqui da minha cábula o exercício que é para fazermos, mais 2 sobre 3 menos x é maior ou igual que menos 1 sobre x mais 3. Ok. Vamos fazer a mesma questão que fizemos nos exemplos anteriores todos. Vamos passar tudo para o mesmo lado da inequação. Vamos também, depois, no próximo passo, fazer a fatorização dos denominadores, que aqui vamos fazer em várias etapas. Portanto,
Na primeira fração, onde tínhamos 2x ao quadrado menos 18, se nós primeiro metermos o 2 em evidência, dentro dos parênteses vamos ficar com este x ao quadrado menos 9 que eu acabei de escrever, que é um caso notável. E como é um caso notável, que é uma diferença de quadrados, portanto recordar aqui só para quem não se lembra, uma expressão do género a ao quadrado menos b ao quadrado é equivalente a termos uma expressão do género a menos b vezes a mais b. Então, usamos este caso notável para fatorizar o denominador da primeira fração, que vamos ficar com 2x mais 3, para seguirmos a fórmula que eu escrevi ali, vamos meter primeiro o menos, não importava, porque estão a multiplicar, a ordem não importa, mas só para seguirmos a fórmula como está escrita a verde ali ao fundo no quadro, mais 2 sobre 3 menos x, mais 1 sobre x mais 3. Então nós agora temos que começar a analisar os denominadores e aqui convém, primeiro que tudo, termos uma pequena noção de que o x menos 3 é quase o mesmo fator que o 3 menos x, pois tem o zero no mesmo sítio. O que acontece de uma expressão para a outra é que tem os sinais trocados. Então, eu vou a uma delas, meto um menos em evidência, vou fazer isso na segunda fração, 3x sobre 2x menos 3, x mais 3, agora mais 2 sobre menos, abre parênteses, x menos 3, e neste passo, eu, ao invés de escrever o menos no sítio que o acabei de escrever, posso passá-lo para esta posição, porque este mais com este menos vão dar menos. E então vamos aproveitar para a expressão ficar já um bocadinho mais simples, porque tiramos um elemento do denominador que foi aquele sinal. Senão depois tínhamos que ir juntá-lo aos denominadores das outras frações. Mais 1 sobre x mais 3 maior ou igual que 0. Então, vamos olhar para as frações e ver o que é que falta nos denominadores de cada uma delas. Na segunda fração, comparado com a primeira, faltam um 2 e faltam x mais 3. A primeira tem todos os elementos que estão nas outras, portanto não precisa de se adicionar nada. Portanto, a segunda precisa de um 2 e de um x mais 3, e a terceira precisa de um 2 e de um x menos 3. Se nós agora escrevermos tudo numa única fração, com tudo ao mesmo denominador, vai tudo ficar a dividir por 2, x menos 3, x mais 3. Vamos ficar com um 3x, que vem da primeira fração, com um menos 2, que já estava no numerador da segunda, vezes um 2x mais 3, que vêm dos números que temos que adicionar à segunda fração. Adicionar? Não, multiplicar. E depois o 1 da terceira fração podemos não escrever, mas temos que escrever, vai ser multiplicado por 2x menos 3. E isto maior ou igual que 0. Portanto, só para assinalarmos, como fizemos na outra fração, que estes números irão aparecer aqui. Ok, então agora temos que simplificar esta expressão. O denominador vai continuar na mesma. E no numerador vamos ter 3x, o 2 multiplica pelo 2 e dá 4, vezes o x dá 4x, e
depois o menos vezes o 2 vezes o 2 vezes o 3 vai dar menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes 3 dá menos 12. Mais, agora as contas a amarelo, que vão dar 2x menos 6. Ok, vamos só simplificar isto ainda neste quadro, para depois não termos que passar uma conta enorme para o quadro seguinte. Então, 3x menos 4x dá menos x, mais 2x, portanto estamos a falar destes termos, todos juntos vão dar x. Enganei-me na cor. Já os termos independentes é um menos 12 com um menos 6, que vai dar um menos 18. Ok, e temos a nossa expressão, a nossa fração simplificada, em que podemos finalmente estudar o sinal do numerador e do denominador. Vamos aqui só escrever a nossa fração, para não nos esquecermos do que é que estamos a trabalhar, maior ou igual que 0. Então, vamos achar os zeros do numerador e do denominador. Da maneira que as expressões estão escritas, são contas relativamente fáceis. X menos 18 é uma reta de declive positivo, que tem um 0 em 18, negativa antes, positiva depois. Já o 2x menos 3, x mais 3, igual a 0. Podemos separar em três equações com a lei do anulamento do produto. Ia dizer regra, mas não, é uma lei. Temos três coisas a multiplicar igual a 0, basta que qualquer uma delas seja 0. A primeira, 2 igual a 0, é impossível. E a segunda dá x igual a 3. E a terceira dá x igual a menos 3. Então o nosso 2x menos 3x mais 3, que se nos recordarmos tinha vindo de uma expressão que era 2x ao quadrado menos 18, eu vou-vos mostrar aqui uns quadros anteriores, estava nesta zona do primeiro quadro. Esta expressão primeiro deu origem a 2x ao quadrado menos 9 e depois finalmente ao 2x menos 3x mais 3. Portanto é o 2x quadrado menos 18, que é uma parábola de concavidade voltada para cima com um 0 em menos 3 e outro 0 em 3. Positiva antes do menos 3, negativa entre os zeros, positiva depois. Nós, na nossa tabela, tanto podemos escrever o denominador como sendo o 2x menos 3x mais 3, como podemos escrever esta expressão, que elas são equivalentes. Normalmente gosta-se mais de escrever o 2x ao quadrado menos 18, porque é uma expressão mais pequena. Só por uma questão que dá menos trabalho e ocupa menos espaço. Então, se nós agora voltarmos a fazer o nosso quadro de sinal, vamos ter uma linha para o numerador, que é o x menos 18, uma linha para o denominador, que é o 2x ao quadrado menos 18, e a linha do resultado final, que é o quociente. Os pontos que vão importar neste quadro vão ser os zeros de cada uma das partes, portanto há um 0 em menos 3, que é da parábola, há um 0 em 3, que também é da parábola, e mais à frente há um 0 em 18, que vem da reta que está no numerador, e depois apenas importa o mais infinito.
Então, se nós agora marcarmos os sinais de acordo com os desenhos que já fizemos, o numerador é negativo até ao 18, onde vale 0, e depois é positivo. O 2x² menos 18 vale 0 em menos 3 e em 3, é negativo entre os zeros e positivo para lá dos zeros. Regras do sinal da divisão, aqui dá menos, aqui não está definido, aqui dá mais, volta a não estar definido, dá menos, dá 0 e dá mais. Nós queríamos saber a zona onde esta condição era maior do que 0, maior ou igual até, vai ser nesta região e também nesta. Quer isto dizer que o conjunto de solução desta inequação é de menos 3 a 3, união com o 18 até ao mais infinito. Portanto, recordando o que nós fizemos ao longo destes vários quadros, foi sempre, recordando até aqui os problemas que em todos os problemas que resolvemos, nós fizemos sempre uma série de passos semelhantes, que foi: puxámos tudo para um dos lados para ficarmos com o 0 do lado direito, passámos a expressão toda ao mesmo denominador e estudámos o sinal do numerador e do denominador para fazermos um quadro e concluirmos sobre o resultado. Temos só de ter o cuidado de nos lembrarmos, quando os denominadores têm várias expressões diferentes, de primeiro fatorizarmos para vermos se há fatores comuns, aos quais nós só temos que depois, nas frações que não os têm, juntar apenas esses fatores. Vamos também ainda recordar mais algumas coisas. Neste exercício aconteceu o caso em que cortámos o fator com o x mais 1, mas que tivemos, como é um ponto que não pertence ao domínio, assinalá-lo na mesma no nosso quadro. Por fim, recordar que tínhamos visto muito atrás, há alguns casos em que não temos que fazer nada disto, porque podemos pura e simplesmente passar a expressão com x para o outro lado da inequação. São os casos em que temos a certeza sobre o sinal da expressão que estamos a mudar de lado. Só e apenas nesses casos é que podemos passar estes números a multiplicar para o outro lado da inequação, com o cuidado de, quando tivermos a passar uma expressão que representa um número negativo, lembrar-nos que temos que mudar o sinal da desigualdade. Por hoje foi tudo sobre as inequações racionais. Espero que tenham percebido. Fiquem bem.